Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então não precisa me apresentar mais não, né? Ou precisa? Não precisa. Irmão, abre comigo no livro de Daniel, do capítulo 6. Vamos direto à palavra de Deus. Daniel, do capítulo 6. O livro de Daniel é um livro muito interessante, irmãos. Eu vejo o livro de Daniel como o Apocalipse do Antigo Testamento. E é o livro que nos traz mais força, mais fé, mais superação. É um livro que mexe também com o nosso próprio eu, com o nosso ser, com o nosso caráter, com a nossa vida. Enfim, tudo correlativo à fé. Daniel, do capítulo 6. Vamos ler comigo agora. E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse danos. E então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Digam graças a Deus. Vamos orar e pedir o entendimento e sabedoria através da palavra, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos ao Senhor e glorificamos a Ti por este momento maravilhoso, meu Pai. E tenho certeza agora, Senhor, que nesta noite essa igreja vai ficar pequena do tamanho da glória do Senhor que será derramada neste lugar, meu Pai. E aonde estiver um espírito maligno, seja onde estiver, ele vai ter que bater em retirada agora, porque aqui não há espaço para ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que através da Tua palavra, ela venha falar conosco, fala com o nosso ser, com o nosso espírito, com a nossa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, e que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar com as Tuas ovelhinhas. E eu peço ao Senhor, abençoe esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê, diga amém, graças a Deus. Desculpe suas mãos e palmas para Jesus. Ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Amém, irmão? Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Daniel tem um significado muito interessante, o nome dele. Deus é meu juiz. Daniel, ele foi exilado para a Babilônia. Então ele tinha mais ou menos por volta dos seus 18 anos de idade. A pastora do domingo retrasado pregou sobre o Vale dos Ossos Secos. O Vale dos Ossos Secos que a pastora pregou aqui era justamente no mesmo tempo em que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel também estavam junto lá em Babilônia. A diferença é que Ezequiel ficou no campo a trabalho. Agora Daniel, como ele era um rapaz, ele era judeu, filho de judeus que era do dinheiro mesmo, era da alta classe, da sociedade mesmo. Então o rei trouxe eles para dentro do palácio, assim como alguns dos outros jovens lá. E a história começa como? A história começa já com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali Daniel já estava dentro do palácio, já estava tudo junto ali. Ele jejuou, ele não se envolveu com as coisas da Babilônia. Babilônia é um local de muito pecado, é um local de muitos erros, de muitas disfarces, de muitas maldades. E acontece
que para entrar nessa história a gente tem que falar desses 3 jovens, de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde foi construída uma estátua, e ali foi obrigado ao povo se ajoelhar perante essa estátua, a devoção àquele Deus. Aí eu imagino, quando tocou os instrumentos, foi dada a ordem para o povo se ajoelhar perante aquela estátua do Nabucodonosor. Todos se ajoelharam, e esses 3 jovens, eles não se ajoelharam. Deram a segunda chance para eles. Tocou de novo, e mesmo assim eles não se ajoelharam. Como diz o Nabucodonosor: quero ver o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Esses homens eram tão fiéis a Deus, tão temente a Deus. Esses homens, eles tinham tanta coragem, que eles falaram bem assim, ó rei, o negócio é o seguinte: se Deus quiser nos livrar, Ele que livre. Se não quiser, não tem problema nenhum. Mas uma coisa é certa: nós não vamos se prostrar. Amém, irmão? Nós não vamos se prostrar. E o interessante, foram para a fornalha. Deus poderia ter impedido ali, mas não, irmãos. Deus deixou eles ir para dentro da fornalha, porque até mesmo na subida da fornalha um deles poderia desistir. Poderia muito bem desistir, mas eles não desistiram e foram para a fornalha de fogo. De repente, Nabucodonosor fala: vem cá, nós não joguemos 3? Não era 3 lá? Sim, eu estou vendo 4. 4. Quem que estava lá, irmão? Quem sabe dizer? O próprio Senhor Jesus. Ele saiu de lá de cima, do seu trono, desceu lá na fornalha, libertou os 3, e a Bíblia fala que eles andavam pelo fogo, e não aconteceu nada, absolutamente nada com eles. Irmãos, isso significa que nós temos que ser fiel a Deus com o nosso caráter, com a nossa devoção, com a nossa vida, irmãos. Às vezes acontecem lutas, dificuldades nas nossas vidas, e Deus deixa acontecer, irmão, para saber como é que está a nossa fé. Muitas das vezes nós temos que provar a nossa fé, se realmente, a vida, se realmente quando eu falo que eu amo Jesus, se realmente eu amo Ele. Se realmente quando eu falo que eu tenho fé, será que realmente eu tenho essa fé mesmo? Porque quando nós lemos Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós vamos ler aqui sobre Daniel, parece uma história interessante, mas será? Se acontecesse será que nós iríamos aguentar isso? E a única forma de nós saber, irmãos, é como que está a tua vida diante de Deus. Se você realmente tem um encontro, uma intimidade com Ele. Porque esses homens venceram pela intimidade. Eles tiveram encontro, porque veja lá, era o povo de Israel. O certo era para ter aquela multidão indo para a fornalha, mas não, foi 3 só. Somente os 3. E os 3 já fizeram a diferença. Que o rei Nabucodonosor reconheceu o Deus de Israel na vida desses 3. Amém, irmãos? Aí passa-se anos. Entra a história de Daniel. Um homem que está lá fiel na presença de Deus. Ele tinha tudo para reclamar, tinha tudo. Pensa, perdeu os pais, a esperança que ele estava lá em Judá, tiraram tudo dele, casa, tudo. Foi embora só com a roupa do corpo, levaram ele. Ele tinha tudo para reclamar de Deus, tinha tudo para reclamar e falar: ó Senhor, por que deixou isso acontecer comigo? Acabou o meu futuro, acabou a minha esperança, perdi os meus pais, perdi a minha casa, eu não tenho para onde ir mais, estou sendo escravizado agora. Mas não, irmão, ele continuou firme, continuou na fé, e muitas das vezes nós enfraquecemos com isso. Às vezes acontece alguma coisa com nós, a gente reclama.
Senhor, por que sobreveio sobre isso em mim? Por que essas coisas acontecendo comigo? Porque às vezes a gente acha, irmão, que só porque nós entregamos a vida para Jesus, acha que a gente vai viver uma de rosa, que a gente não vai ter luta, que a gente vai estar andando sobre o mar sem se afundar. A gente acha, mas na verdade as lutas vão vir constantemente, irmãos. Amém? Constantemente. Não tem como desistir, irmãos. Às vezes você perde uma batalha, uma você ganha, outra você perde. Mas você pode perder a batalha, mas não perde a guerra. Amém, irmão? Você não perde a guerra. Hoje você perde a batalha, amanhã você está ganhando outra batalha. Hoje você perde mais uma batalha e ganha outra batalha. Por quê? Para movimentar a nossa fé, para movimentar a nossa vida, para movimentar a nossa comunhão com Cristo. Porque se a gente começar a ganhar todas, vai chegar uma hora que nem vai precisar falar com Deus, nem vai precisar dele. É ou não é? É por isso que Deus deixa muitas coisas acontecer com nós, naquele momento em que a gente tem que se encontrar, se ajoelhar perante a Ele e reconhecer: Senhor, nós não somos nada. Precisamos do Senhor. Daniel, ele, com um espírito excelente, fez a diferença que o rei, o Dario, gostou dele. Eram amigos, se tornaram grandes amigos. E ali foi constituído pelos sátrapas. Qual o significado de sátrapas? Era o quê? Governadores, era escrivãos, era, eu até notei aqui, são tantas coisas: sátrapas, governadores, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros. E ainda foi colocado mais 3 presidentes, tanto é que Daniel, ele estava sobre todos eles, por causa do espírito de excelência. O espírito excelente. O interessante aqui do espírito excelente é que essa coleta é minúscula. Porque se tivesse coleta maiúscula, seria o Espírito Santo. Então está falando do próprio caráter da pessoa. Então veja, uma pessoa que tem um espírito excelente, mesmo com o caráter da pessoa em si, imagine com o Espírito Santo. Uma pessoa se destaca, ela chama a atenção, automaticamente ela chama a atenção. Quando a pessoa tem esse espírito de excelência, ela é uma pessoa, irmão, que ela segue o quê? A justiça. Ela é justa com as coisas, tanto com as coisas do seu trabalho, na sua casa, tanto também com as coisas de Deus. É justo em tudo. É um espírito excelente. Irmãos, esse espírito excelente de uma pessoa vai servir muito bem lá na frente, principalmente onde está escrito no Apocalipse, que eu até anotei aqui, que seria uma outra pregação, que junta como que o cristão vence a Satanás. 3 coisas que o cristão vence a Satanás. 3 para vencer, que está lá no Apocalipse. O espírito de excelência, ele age com diligência. Ele é justo, é fiel. Então veja que Daniel, com esse espírito de excelência, ele não se envolvia com as coisas da Babilônia, irmãos. Ele estava naquele lugar, ele estava naquele antro, mas ele não se envolvia. Estava no meio de pessoas que falavam palavrão, mas ele não falava palavrão. Oh, glória! Estava lá. Estava no meio daquele que ficava falando de um monte de mulher, mas ele não ficava falando. Quem tem o espírito de excelência, ele dá o testemunho da vida dele com Cristo. É esse crente que o mundo fica olhando para nós. O mundo olha para nós, o mundo é Big Brother, irmão. Eles querem ver o nosso erro. Pode ver. Você vai nas redes sociais, não tem um que não reclama lá. Aparece um vídeo, um pastor que fez borrada, alguma coisa fez borrada lá, já começa a detonar o homem, mas você vai ver, são tudo ímpio, tudo incrédulo.
Aí um crente de verdade chega lá e fala, aí vamos orar, pronto. Foi massacrado no lugar, daí inverte tudo, daí vai tudo naquele caso, só porque falou vamos orar. Porque pensa diferente, a gente olha diferente. Quando nós se convertemos ao Senhor Jesus, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, o primeiro trabalho que o Espírito Santo faz é aqui, ó, na nossa mente. Na nossa mente, é aqui que muda. Por isso que, irmãos, tem pessoas que ela não consegue se libertar porque ela age com sentimento. Mas se ela larga o sentimento de lado e coloca a fé no lugar do sentimento, o Espírito Santo trabalha aqui. É aqui que trabalha, irmãos. É aqui. É o selo do Espírito Santo, ele vem aqui, na nossa mente. Porque tudo muda ao nosso derredor através daqui, ó. É aqui que trabalha. Então o Daniel com esse espírito, irmãos, aonde ele estava, ele se destacava. Aonde você for, irmão, você vai se destacar. Quem quer se destacar aqui? Amém? Quem quer? Mas é para se destacar, para glorificar a Deus, não se encher, né? Senão vai dizer que nem o Nabucodonosor. Cuidado, não vai falar que nem ele acaba virando lobisomem, hein? Mas, irmãos, uma pessoa com espírito excelente, ela se destaca, as pessoas olham e falam, nossa, esse aqui é bem diferente mesmo. Tem que ser fiel em tudo, irmãos. Em tudo. Nós temos que dar testemunho de realmente de sermos crentes mesmo fiéis a Jesus. Testemunhar Jesus é com o seu caráter, com a sua fidelidade. Não aqui na igreja, lá fora, irmão, porque aqui na igreja, irmão, se sentar, o diabo sentar aqui, ele vai dizer glória a Deus também, ele vai pular, ele vai fazer também no nosso meio. Mas é lá fora, irmãos. É lá fora que nós demonstramos se eu sou de Jesus. É lá fora que eu demonstro se eu tenho o caráter de Cristo mesmo. É lá fora, no meio dos ímpios, eu não preciso me afastar deles. Ah, eu sou crente, eu vou me afastar deles. Não, agora que eu tenho que estar lá no meio. Por quê? Porque eu sou o sal fora do saleiro. Eu sou luz fora do ambiente de luz. E então, aonde eu estiver, eu tenho que trazer sabor. Aonde eu estiver, eu tenho que dar um ambiente de luz. Dar o testemunho. Você está naquele meio ali, mas você não se envolve com aquilo ali. Mas você dá testemunho. Amém, irmãos? Você dá testemunho. E isso eles querem ver. Vamos mais para frente aqui. Do versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Oh, meu Deus do céu! Eles mesmos falaram: nunca vamos conseguir achar culpa nenhuma nesse homem. Nunca. Porque eles sabiam quem era Daniel. Eles sabiam, irmãos. Você acha que o teu vizinho não sabe quem é você? Você acha que o teu patrão não sabe quem é você? Você não acha que quem trabalha com você não sabe quem é você? O diabo então nem se fala. Sabe bem mais ainda. Esses homens sabiam. E eles estavam procurando fazer alguma coisa contra Daniel. Mas eles não conseguiam achar absolutamente nada nele. Nada. Vamos procurar vamos procurar se ele fez algum roubo aqui. Não tem. Não. Então, de certa forma, porque essas alturas aqui ele já deve estar com seus 80 anos, então eu creio que ele até é casado. Mas será que, vamos lá, não duvido que ele ficou só com aquela mulher. Vamos achar se ele não tem um amante. Não encontrou. Não, deve ter algum vício, alguma coisa que vai fazer com que esse cara caia de vez. Não achou. Fiel a Deus, irmãos, com a sua vida, com alma. Quando
você entrega a vida para Jesus, você se lança de corpo e alma, irmãos. Se passa a ser fiel a Ele. Fiel ao Deus invisível, irmãos. Amém? Um Deus invisível. Os outros podem olhar e dizer, é louco esse crente, está orando para quem? Não vê ninguém. Mas nós vemos no Espírito. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão. Oh, aleluia. Palmas bem forte para Ele aí. Vamos lá. Ele merece. Fizeram uma trama de conspiração contra Ele. Começaram a conspirar contra Daniel. Se encontravam pelos cantinhos. Não, tem que achar alguma coisa contra esse cara. Sabe por quê, irmão? Porque além do Espírito excelente, eu vou te dar um alerta. Se você quer se destacar, para glorificar o nome do Senhor, com a sua vida, com o seu caráter, mas você precisa saber de alguma coisa aqui. Você vai causar inveja, vai causar ciúmes. Se você não for suportar isso, já fala, ó Senhor, eu não quero isso não. Mas se não, irmão, pode se preparar. Vão fazer trama de conspiração contra você, vai causar inveja, vai ter ciúme de você, vão dar um jeito de te jogar para a cova dos leões, vão dar um jeito de te mandar para a fornalha de fogo. De alguma forma eles vão querer fazer alguma coisa contra você. Você só vai vencer, irmão, tudo isso se permanecer como Ele aqui. Fiel. Amém? Fiel. E não encontrar nada, absolutamente nada, nenhuma sujeirinha. Por mais pecador que a gente seja, mas nós não devemos viver na prática do pecado. Então nós temos que ser firme, pé firme na fé, pé firme com Jesus, estar ali, absolutamente, assumir o papel de crente, assumir o papel de cristão mesmo, na fé, assumir mesmo, bater no peito, eu sou crente, eu sou de Jesus, eu creio nele, pode vir o que for, não vou abrir mão, principalmente da salvação, irmão, principalmente da salvação. Aconteça o que acontecer, você não pode abrir mão. Não pode abrir mão do seu caráter, da sua dignidade, da sua fidelidade. Você não pode abrir mão de tudo isso. Não pode, irmãos. Tem que permanecer firme. Ah, pastor, mas é doído, você não entende. Ah, irmão, nós entendemos muito bem. Nós, os pastores aqui, entendemos muito bem. Nós entendemos muito bem. Porque antes de nós pastorear, antes de nós estar aqui no altar pregando, nós já sentemos aí no lugar. Nós já choremos, nós já quase desistimos, já chutemos cadeira. Não é, pastor? Quase desistimos. Quantas lutas nós já passamos também? Quantas dificuldades nós passamos também? Como nós estávamos conversando com o pastor, vida de pastor é uma vida solitária, se vocês querem saber. Às vezes nós estamos aqui cheios de fé, com fogo, na luta, pregando, trazendo a mensagem para vocês. Mas às vezes a gente está numa luta danada, irmão, que você não faz ideia. E a gente não vai passar isso para vocês, porque a nossa obrigação aqui é passar a mensagem do Espírito Santo para vocês. Mas quando termina, irmão, a gente vai partir para a batalha. Às vezes nós perdemos, às vezes nós ganhamos, às vezes nós perdemos de novo, às vezes nós ganhamos. Então a gente tem as nossas lutas, mas também temos as nossas dificuldades. Porque tem gente que acha, o pastor pensa que é o super-herói, pensa que é o Superman. Que é Superman, irmão? Até a criptonita derruba o homem. Mas nós também temos. Só que, irmãos, a luta de um pastor, ele é bem mais forte, bem mais perigoso até do que a luta de quem está aí no banco como membro. Porque quando você está aí, hoje é dia de culto de cura e libertação. Nós vamos orar depois, aí você vai orar por um parente ou por alguma coisa para se libertar. Você, aqui, nós temos a nossa luta, vai pegar a tua luta e ainda pega a luta de obreiros. E os pastores. Então veja, são 3 lutas, irmãos, que a gente pega. E você acha que é qualquer demônio que vem? Não, irmãos. Não,
A gente dá de frente com principados, com potestades, demônios mesmo, que são bem perigosos mesmo, a gente dá de frente. E ai de nós, irmãos, ai de nós, se nós não for fiel ao que está escrito ali. Ai de nós se não tiver esse espírito excelente ali. Ai de nós se nós estiver adulterando, pecando, roubando, fazendo coisas erradas. Ai de nós, irmãos. Ele vem, o demônio vem e traga nós inteiro. Ele traga. Ele traga. E se fizer alguma conspiração contra um de nós com problemas, com esses vícios, com essas coisas aradas todas, aí, irmão, joga na cova dos leões, já era. Não tem como salvar. Então, por isso que eu falo, irmãos, Daniel estava sofrendo essa trama de conspiração contra ele, querendo acabar com a vida dele, por causa de ciúmes, por causa de inveja, porque ele é um cara que estava lá, se apresentava, ajudava o rei em todas as tarefas, porque foi constituído isso mesmo, para cuidar das coisas dele, para proteger ele também. Então tudo que o rei pedia, antes de chegar até o rei, tinha que pedir para Daniel. Então esses caras não queriam ceder a ele, não queriam se sujeitar a ele. Aí por inveja, por ciúme, se juntaram, foram na casinha, num canto, na praça, e foram tramar uma conspiração. E agora, o que nós vamos fazer para derrubar este homem? Irmãos, muitas das vezes você está aqui na igreja e de repente alguém usado por Satanás. Eu disse usado por? Não ouvi, pastor tá surdo. Usado por? Porque senão você vai querer bater na pessoa lá, já era. Não, de repente pode ser usado por Satanás, você está aqui ouvindo a palavra e alguém pode estar conspirando contra você. Alguém está lá no teu trabalho tentando te mandar embora, te prejudicar. O que nós vamos fazer com essa pessoa? Não, essa pessoa está fazendo um monte de coisa aí que, olha, não dá, é um atrapalho, inveja, ciúmes. Por quê? Porque a luz, irmãos, quem tem a luz do Espírito Santo, as trevas se assusta, mas as trevas também têm raiva. Tem raiva, irmão. E você vai se destacar. Não tem outro jeito. E se eu não quero, o Espírito Santo vai lá e coloca você, pronto, acabou. Pronto, acabou. Ainda mais tendo um Espírito excelente, como Daniel. Então, às vezes, deve ter um trama de conspiração contra você, contra a sua pessoa, até mesmo contra a sua família. E hoje, essa noite, nós vamos orar contra isso daí, amém, irmãos? Nós vamos orar. E se tiver, Deus vai revelar, vai mostrar aonde que está essa trama de conspiração, e o mal vai ter que cair por terra, quebrar as forças dele e depois bater em retirada. Amém, irmãos? Mas precisa de você para fazer isso. Precisa de você para fazer isso. Eu, o pastor aqui, a pastora, podemos até rasgar nossa goela aqui, em oração, em clamor. Mas tem que ter a tua participação para que as coisas possam acontecer. Amém, irmãos? Aí diz mais assim, vamos lá rapidamente comigo aqui. Olha só. No versículo 6. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive eternamente. Olha só, foram bajular o homem. Vive eternamente. Quer dizer, massageou o ego do cidadão. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não podem revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o edito. Olha para o pastor. Massageou o ego do rei. Ó rei, vive eternamente,
Nós estávamos aí conversando, trocando uma ideia, e tivemos essa ideia de fazer do nosso rei um Deus por 30 dias. Já imaginou? Todo mundo vier falar contigo, se prostrar diante do Senhor, massageou o ego do cidadão. Ele, olha só, é verdade. Todo mundo vai vir até mim, todo mundo vai se prostrar até mim. E ele foi lá e assinou o decreto dos medos e dos persas, que é um decreto que não pode voltar atrás, é um decreto que não tem como revogar. O que está falado, pronto e acabou. Massageou o ego, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus eu vou te alertar. Cuidado quando alguém chegar, meu pai, vou revelar. Cuidado quando alguém chegar e falar algo para você, primeiro enchendo o teu coração, massageando o teu coração, para depois falar mal de alguém para você, irmão. Cuidado, irmãos. Vai chegar e falar, fulano, você sabe que você é amiga do meu coração. Nossa, eu tenho orado muito por você. Aí você fala, nossa, irmão, é verdade, é muita luta. Aí de repente, mas sabia do fulano, do cicrano? Vai ter que dar um jeito lá. O que você acha? Cai nas ideias erradas. Massageou o coração. Cuidado, irmãos. E isso pode estar acontecendo por trás das nossas costas. Alguém está sendo massageando o coração, puxando o ego, para fazer com que ele assine algum edito para te prejudicar, para me prejudicar e prejudicar todos nós. E agora, como que eu tenho que me escapar disso, se eu não viver em constante oração? Amém? Diga, oração. Bem alto, oração. Em constante oração. Se você ler o capítulo 1, oração. Capítulo 2, oração. Se você ler o capítulo 3 de Daniel, oração. Oração. Vida de oração, irmão. É a melhor coisa que tem na vida do cristão, é vida de oração. Orar. Ah, pastor, mas eu não tenho vontade de orar. Mas aí você tem que orar mesmo. Quem disse que para você orar tem que ter vontade? Se falaram, eu digo aqui, te ensinaram errado. Oração não é ter vontade de orar. Oração não é buscar tempo para orar. Opa, oração é uma conversa com Deus. É ou não é? Você pega o WhatsApp ali e já manda mensagem para o fulano, para o cicrano. Não é assim? E se for nos dias de hoje, Deus tivesse aí e tivesse o zap, nós não ia mandar lá, bom dia, Deus. E o outro lá, né? Bom dia, Deus. Não ia? A oração é isso, irmãos. Você tem que orar todo o tempo. A oração não é só dobrar os joelhos na igreja, ou lá na tua casa, no cantinho. Não, irmão, você ora andando na rua, você ora dentro do ônibus, você ora dirigindo o carro, você ora trabalhando. É ou não é? Irmãos, eu me lembro, a gente que era criança, me lembrei agora de uma cena agora, passou agora assim, sabe? Às vezes a gente, agora eu não vi mais, mas eu não sei, acho que muitos de vocês já viram, de uma pessoa andando assim na rua falando sozinha. De saião, cabelão, desse tamanho, andando na rua falando sozinho. Quem já viu? E a gente, tá doida. É doida? Doida era nós. Porque aquela mulher, de certa forma, estava falando com o Espírito Santo, andando lado a lado com ele. De repente nós não estávamos vendo, mas ela estava vendo Jesus andando. Por isso que a gente vê as pessoas falando sozinho. A oração é isso, irmãos. E olha só aqui, ó. Vamos lá. Ô glória. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. O crente também, ele também cutuca também, né? Ele soube. Aí ele entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus,
como também antes costumava fazer. Amém, irmãos? Olha só. Daniel soube do decreto. Ele poderia ficar quieto. Ele poderia chegar e... O senhor, viu que eles fizeram um decreto lá? Então, eu vou ficar 30 dias sem dobrar o joelho e falar contigo, tá? Mas qualquer coisa eu vou no canto lá, eu dou uma saída no palácio onde ninguém vai. Ele podia ter feito isso? Sim ou não? Podia ou não podia? Podia. Mas quando ele soube do decreto, o que ele fez? Ele foi orar. Ele não abriu mão do seu princípio. Ele não abriu mão da sua oração, do seu princípio. Ele viu que fizeram o decreto. Ele sabia que iria para a cova dos leões, porque já estava sabendo do decreto mesmo. Se me pegar, eu vou para a cova dos leões. Mas ele estava lá orando. Orando, irmãos. Ele não parou. Continuou orando. E quantas vezes, irmãos, daqui a alguns anos, do jeito que estão as coisas aqui no Brasil, não falando de política, mas amanhã depois vai cair um decreto desse daqui. Vai cair sim. De proibir de você orar, de proibir de você fazer culto, de proibir de você estar aqui na igreja e orar em alta. Vai começar logo isso aqui, irmãos. Agora a pergunta é, será que nós vamos parar por causa do decreto? Será que nós vamos parar de orar, parar de evangelizar, parar de falar de Jesus por causa de um decreto? Não, irmãos, nós não podemos fazer isso. Nós temos que continuar firme, pé firme no evangelho. Amém, irmãos? Seja qual for a tua luta, seja qual for a tua dificuldade, você não pode baixar a cabeça. Não pode, irmãos. Tá difícil? Tá doendo? Deixa que doa. Mas não abra mão do seu princípio, que é oração, fé. Não abra mão disso daí. Continua firme. Daniel continuou firme. Mesmo sabendo que ia para a cova dos leões, ele continuou orando. Sadraque, Mesaque e Abednego também. Mesmo sabia que ia lá para a fornalha, mas eles não se abaixaram, não se ajoelharam, não colocaram a cabeça lá na terra para adorar aquele Deus do Nabucodonosor. Mesmo sabendo que ia para a fornalha, eles não desistiram. Eu lembro de Estevão, um rapaz, tinha o que? Acho que seus 15, 16 anos, tinha tudo pela frente. Foi o primeiro mártir no livro de Atos, o primeiro. Depois dele começou as matanças dos cristãos, mas ele foi o primeiro. Estava lá, não deixou de orar, não deixou de pregar, falou as verdades com muitos dos fariseus lá, ficaram com raiva dele, pedrejaram ele, irmãos. Um dia, se o Espírito Santo permitir, vou trazer uma mensagem dessa, que se chama Atos de Oração. Agora ele deixou de orar? Não. E Jesus, então? Qual é o melhor dele da gente seguir se não é o Senhor Jesus? Ele deixou de orar? Não. Nos últimos momentos da sua vida, lá no Getsêmani, o que ele foi fazer lá? Orar. Ele deixou de orar? Não deixou de orar. Veja que a oração é importante, irmãos. A oração é uma intimidade com Cristo. A oração te leva com Jesus. A oração te leva diante do trono de Deus. Amém, irmão? Palmas para Jesus. Irmão. Tem que dar palmas para o Senhor. Oh, aleluia. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha esses caras, né? Bando de fofoqueiro mesmo, né? Foram lá, ficar vigiando o homem lá. Ficaram vigiando o cidadão lá. Olha lá. Se ajoelhou ele lá. Ah, não. Nós temos que ir lá falar com o rei. Nossa, se fosse nos dias de hoje, no Zap. Já criaram um grupo lá deles, ó, tirei foto lá, tá vendo? Tá orando lá. Ele não está respeitando o decreto. Ainda é capaz de dizer, e ainda se diz
um dos governadores maiores do que nós. Tem gente que fala assim com nós, não é? Ainda se diz crente, ainda se diz pastor, ainda se diz obreiro, se diz que vai na igreja. É ou não é? O ímpios faz isso, irmão. Eles fazem isso. Isso daí se chama, sabe o que é, irmão? Dados inflamáveis. Se você ficar escutando muito aquilo ali, você não tiver revestido com o escudo da fé, irmão, e com o capacete da salvação, você falar dos outros armaduras, aqui nós vai longe. Você desanima. Aqueles dados, eles vêm. Vem do lado, vem do outro lado, vem para cá, vem para lá, vem para cá, e vai te atingindo, vai te atingindo, vai te atingindo. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai. Tem gente que fala o contrário, né? Orar e vigiar. Mas não. Primeiro você vigia, para depois você orar. E quando Daniel estava orando, estava eles lá. Olha lá. Está orando lá. Falando com o Deus dele. Criar um decreto justamente na lei de Deus, irmãos. Porque eles também sabiam que Daniel não ia voltar atrás por causa do decreto. Eles também sabiam que Daniel não iria abrir mão da sua fé, do seu Deus, por causa de um decreto. Eles sabiam. Então, para eles, já estava mais do que certo a sentença decretada por Daniel na cova dos leões. E o inimigo, irmãos, ele pensa desta forma de cada um de nós. O diabo, ele trabalha e ele pensa dessa mesma forma. Ele sabe, se você é fiel, porque ele conhece quem é fiel a Deus e quem não é fiel. Ele sabe muito bem. E o diabo, ele trabalha muito com intuição também. Então ele não é bobo. Bobo somos nós, achamos que ele é bobo, mas na verdade não. Ele não é bobo. Então ele sabe quem é de Deus, ele sabe quem não é de Deus. Então ele sabe que a pessoa é de Deus, então ele sabe que se ele fazer tal coisa, ele sabe que ela não vai abrir mão do seu princípio. Ele sabe. Ele não é bobo. Porque o negócio é matar mesmo, desovar, tirar fora. E ele sabe, aquele que não é crente, ele também sabe que se fazer tal coisa, pronto, já caiu, é rapidinho. Aí ele manda o demônio mais fraquinho que tem lá. Ah, vai lá você lá, vai, eu não vou nem perder meu tempo com aquele lá. Porque muitas vezes a pessoa cai por falta de oração, irmão. Se a gente ler direito aqui, Daniel orava 3 vezes ao dia. E nós? Quantas vezes nós oramos ao dia? 1, 2, uma com fé, 2 mais ou menos, e na 3 com preguiça. Sabia, irmão, o que está acontecendo? Que muitos de nós estamos relaxando em nossas orações? A gente sente falta disso. O Espírito Santo, ele também. O Espírito Santo te chama para orar. Se você acorda do nada de madrugada, irmãos, levanta, vai orar, que o Espírito Santo te chamou. Amém? Levanta. Se você tem costume de orar em tal horário, de repente você sentiu de orar antes, vai. Não espere o tal horário, esquece do tal horário. Vai, que é o Espírito Santo que chama nós para oração. Irmão, quando o Espírito Santo começa a chamar nós para oração, é porque verdadeiramente a gente está relaxando na oração. Verdadeiramente. Ah, pastor, mas eu não sei o que falar. Você não precisa falar nada. Quem diz que você precisa falar alguma coisa? Porque quando você chegar antes de dobrar o joelho, ele já sabe de tudo. Aí é a hora que o Espírito Santo entra em ação. É a hora que você começa a falar com a ajuda do Espírito Santo. Porque é Ele que nos leva para a oração. Não é Ele. A oração te fortalece, te dá mais fé, te renova. Ah, está desanimado, está cansado, ora. Aí eu não consigo orar. Então não tem problema, fica de joelho, fica caladinho. Eu provo para você que não vai durar 3 minutos. No silêncio, você vai chorar e em menos de meio minuto daquelas lágrimas, você já está clamando a Deus. Você já está falando com Ele. E a hora que terminar, irmão, você vai ver, meu Deus do céu,
Eu fiquei 40, 30, 40, 50 minutos na presença de Deus que eu nem vi acontecer. Mas uma coisa é certa, você sai totalmente renovado, cheio de fé, pronto para mais uma batalha. Amém, irmãos? Pronto para mais uma. Pode vir, que eu estou indo. É assim, irmão. Às vezes Deus deixa as coisas acontecer, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando aconteceu com Jó. Ele deixa acontecer porque o Deus que eu estou pregando aqui para você, irmão, Ele gosta de fazer as coisas assim, naquele momento que a gente pensa, perdi as esperanças. No último minuto. Deus não chega no meio, Ele chega no último minuto. Ele não chega assim. Ô Moisés, e agora? Os caras estão chegando lá, estão chegando perto. Deus já podia ter abrido o mar vermelho ali, ó, há muito tempo. Ó, Moisés, o mar já está aberto. Passa lá, vai correndo, vai. Não, deu de frente com o mar. E agora, o que nós faz? Aqui não dá para ir. Se voltar, vai dar de frente com o pessoal do Egito. E agora? Os soldados estão vindo fervorosos. O rei do Egito está vindo com tudo. E agora? O que nós faz? Quase chegando pertinho, toca. Moisés tocou. E o mar se abriu. Veja como que Deus faz. Nos últimos minutos. Deus, ele trabalha dessa forma. Para ver aonde vai a nossa fé. Eu me lembro um filme que assisti faz tempo, agora não me lembro o nome, mas tinha alguma coisa a ver com o arrebatamento, com o Apocalipse e tudo. Tinha uma mulher que ela ficou, na verdade ela ficou, foi arrebatada, ela ficou, mas ela ficou ali na grande tribulação e brigando e lutando, fugindo e tal, até que pegaram ela e a família dela toda. Só que o foco era ela, porque era ela que era a mentoria de tudo. Vai negar Jesus ou não vai? Não vou negar! Vai negar, não vou! Vai negar, não vou! Então nós vamos matar todos eles! Eu nego! Bem na hora que ela negou, deu um terremoto, a terra tremeu que ela morreu. Perdeu a salvação ali. Negou na hora Jesus. Agora imagina a situação, irmão. Pensa. E o diabo vai fazer isso. Então você tem que vigiar, tem que estar em constante oração, ora para os lados, fique esperto em oração, irmão, amém? Nós estamos no tempo de guerra, irmãos. Nós estamos em tempo de guerra, as nossas guerras são espirituais, as coisas estão se estreitando cada vez mais, e o diabo sabe que ele já vai para o inferno, ele já sabe, já está decretado para ele, não tem mais volta. Então, enquanto isso, ele vai trabalhar fervorosamente contra nós. Não vamos deixar de falar de Jesus, não vamos deixar de pregar, não vamos deixar de louvar, não vamos deixar de orar. Amém, irmãos? Custa o que custar. Ah, pastor, eu não estou bem, como é que eu vou falar de Jesus? Fala de Jesus. Você tem que falar a pessoa que você conhece. Você tem que falar da pessoa que você entregou a sua vida. E persistir firme na presença. Vamos lá, para nós quase encerrando aqui. Aí foi lá, no versículo 12, certo? Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura, não assinasse o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Irmão, o inimigo nos observa. Agora imagina a situação do rei Dario botar a mão na cabeça e falar, ai, que burrada que eu fiz. Eu achava que Daniel estava presente, eu achava que Daniel sabia. Meu amigo vai para a cova dos leões. E agora o que eu faço? O inimigo nos observa, irmãos. Fique atento.
Fique atento na oração, na comunhão com Cristo. Amém, irmãos? Porque Ele nos observa. Nós temos que permanecer ali. Aí diz assim mais para frente, no versículo 13. E ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol, trabalhou por salvá-lo. E então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: esses caras são persistentes. Viu como que o diabo é? Ele é persistente. Porque provavelmente o rei Dario estava falando: vamos tirar o Daniel dessa situação. Provavelmente ele não sabia, pessoal. Mas o que ele fez? Não. Foram persistir lá. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ordenado que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando ao rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Veja que até o rei deu uma força ali para ele, né? Porque provavelmente ele já estava conhecendo a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí de repente acontece com Daniel. Irmãos, muitas das vezes a gente vai ser jogado para a cova dos leões, para a fornalha. E como que nós vamos reagir? Qual será a nossa reação? Porque a gente fala: eu tenho fé, e fé daqui, fé demais. Mas chega na hora, irmão, cadê aquela fé? Aí eu amo Jesus. É a pessoa mais incrível da minha vida, é Jesus. Mas chega na hora, parece que o amor faz... só. Desaparece. Tem que permanecer firme. Amém? Fala assim: eu vou permanecer firme na presença. Aleluia. Palmas para Jesus. Oh, glória. Quase no final aqui, irmãos. O Espírito Santo ele usa. Vamos lá. Aí diz assim também, versículo 17: e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou noites em jejum, e não deixou trazer à presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Então veja que Dario não tinha como mais voltar atrás, ficou triste, ficou penalizado, quis ficar sozinho no seu aposento, não conseguiu dormir, teve insônia, ficou pensando na situação, provavelmente: puxa, Daniel já era Daniel, caiu na cova dos leões, já era. Versículo 18: então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu do seu sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Imagine: Daniel, vem, que é uma cova, né? Bem triste: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, daí saiu o que ele é: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Palmas para Jesus. Oh, aleluia! Veja o que Deus fez, irmão. Imagine, Daniel foi jogado, deparou com os 3, 4 leões, porque não era um, não. Numa cova dessa, no mínimo tinha 3. No mínimo. Você acha que ele não se assustou na hora?
Claro que se assustou, a gente se assusta, a gente... Opa! Por isso que eu falo muito da couraça. Bateu, opa! Bateu, opa! Fui para trás. Mas eu não desisti. Estou de pé. Aí chega o anjo, tampa a boca do leão. Dos leões. Sabe por quê, irmão? Fidelidade, oração, vida com Deus, vida com Jesus, caminhando na palavra, obedecendo a palavra, obedecendo a lei de Deus, sendo fiel a Ele, com a sua vida, com tudo, até mesmo com os seus bens, tudo a Deus, tendo Ele o único Salvador da sua vida, o primeiro da tua vida. Quando o inimigo, seja qualquer um, for tramar contra você, irmão, não esquenta a cabeça. Não se lamente, não chore, desde que te joga para a fornalha, desde que te joga para a cova dos leões. Acredite, o pastor já passou por isso mesmo e eu sei como é que é, mas eu falo de fato de verdade. Deixa que faça, porque se você é íntegro, se você é reto, se você vive na justiça, se você realmente obedece a palavra, se você realmente tem um caráter de cristão, você não precisa provar nada para ninguém. O próprio Deus vai lá e resolve a situação para você. Amém, irmão? Palmas para Jesus novamente. Se coloque de pé rapidamente. Para não se estender, se leiam o restante na sua casa. Depois que abriu a cova, Daniel saiu. E sabe o que aconteceu? O rei Dario pegou aqueles caras, os inimigos, e jogou eles para a cova. A Bíblia fala que, se for ler na tua casa, fala que nem bem chegaram, os leões já atacaram, esmigalharam os ossos deles. E o que é pior disso daí, irmãos, que eu achei muito forte, a família foi junto. Porque provavelmente o decreto revogado ali, ou ele jogou por causa do decreto que iria a família, mas provavelmente ali só foi Daniel, não foi a esposa, ou porque o rei Dario também falou, não, vamos jogar a família junto, porque amanhã depois vão querer se vingar. A gente já acaba por aqui, já mata o mal pela raiz. Significa, irmão, seja reto, seja fiel a Deus. Deixa que fala, deixa que detona, não esquenta a cabeça. Não tem problema nenhum. Mas de quem vai mesmo para a cova, mesmo se esmagalhado, vai ser a própria pessoa. Amém, irmãos? Amém. Aí, pastor, mas eu tenho que orar pela pessoa, mas nem precisa, irmãos. Nem precisa, porque já deu de frente com o Altíssimo. Quando uma pessoa dá de frente com Deus, irmão, não se intrometa no assunto. Fique no teu cantinho. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Irmão, vem aqui para frente, vamos fazer a oração rapidamente. Em nome de Jesus. Você que trouxe uma peça de roupa, a gente vai orar. Peça de roupa, fotografia é bom também. Então na próxima quinta-feira, irmãos, um culto assim de cura e libertação, é bom que você traz uma foto de parente, de pessoas, uma peça de roupa, a gente ora, a gente consagra, a gente vai fazer oração, a gente vai consagrar. Faça isso, está orando por uma pessoa, vai lá, ore pela pessoa. Poxa, eu vou trazer lá na igreja para apresentar a Deus e tudo. Isso é bom, irmãos. Eu vou falar rapidamente do testemunho aqui, já vou passar para o pastor que ele vai seguir com a oração. Tinha uma pessoa que ela fala assim, puxa, eu estou com meu irmão, ele está nos vícios, nas drogas, eu nem conheço a pessoa, não conheço. Aí o que aconteceu? Eu tenho muita gente pelo WhatsApp. Aí a gente vai orar, né? Mas de repente vem assim na cabeça, assim, do Espírito Santo. Não, manda comprar uma peça, fala assim, manda comprar uma peça de roupa. Aí eu peguei e falei, irmão, é o seguinte, você vai comprar uma peça de roupa, uma camiseta. Quando você comprar, você me avisa e pelo WhatsApp eu vou orar. E você vai dar para ele de presente. Você não precisa falar absolutamente nada. Pois, irmão, diante do Espírito Santo, ele começou a usar aquela camiseta, aos poucos ele foi deixando as drogas. Aos poucos. É coisa tremendo. É coisa que só Deus mesmo para fazer, irmãos. Só Deus mesmo para fazer. Então, por quê? É a fé. Num culto desse de cura e libertação, você se usa muito a fé. Amém, irmão?
A fé. Não importa o que os outros digam aí por aí, porque cuidado com as redes sociais, irmão. O que você ouve, o que você assiste. Tem muita coisa que tem que filtrar, entendeu? Tome muito cuidado. O pastor está dando um alerta, porque eu sou o cara que vive mexendo em redes sociais. Eu vejo cada coisa, irmãos. Cada coisa. Às vezes eu mando pro pastor aqui. Cada coisa. Então, tem que filtrar. Você tem que viver a sua fé. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Então nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Passa para o pastor orar. Em nome de Jesus.